Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. No direito internacional, os protestos populares estão protegidos sob a ótica da proteção dos direitos humanos, que corresponde, no caso, ao direito à liberdade de expressão, direito à reunião e à livre associação pacífica. E quando a violência é utilizada nas manifestações? Quais os motivos que mais incentivam os protestos atualmente no mundo? E o manifestante na atualidade tem um perfil definido? E para nos ajudar a entender melhor sobre este assunto, eu recebo aqui nos estúdios da TV Justiça Camila Marques, advogada da Organização Internacional Artigo 19, e o professor da Universidade Católica de Brasília, Creomar Lima, mestre em Relações Internacionais, a quem eu agradeço, antes de mais nada, a presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Antes, como sempre, vamos ver uma matéria produzida pela equipe de reportagem da TV Justiça a respeito do tema da semana. Entre os anos de 2006 a 2013, ocorreram 843 protestos no mundo, espalhados por 87 países. E se a população se rebela, o conflito é contido com o uso da força policial. E é nesse momento que as organizações internacionais ligadas aos direitos humanos começam a agir. Em março desse ano, a Anistia Internacional divulgou um relatório criticando a forma como o governo venezuelano lidou com os protestantes que se manifestavam no país no ano de 2014. De acordo com a Anistia Internacional, a falta de ações voltadas à punição dos responsáveis pelas violações dos direitos humanos ainda é um grande problema. Pois é, estamos, portanto, com esse tema que será debatido agora com os nossos convidados, a quem mais uma vez eu agradeço pela participação. E começo perguntando com relação a como o direito do ponto de vista internacional, e fatalmente vamos cair também na legislação interna de cada país, como está prevista essa situação que às vezes gera uma certa tensão entre aqueles que têm a perspectiva de ter um direito de manifestação preservado e aqueles que têm medo que, eventualmente, esse direito possa ser extrapolado. Como é que é a ótica internacional a respeito desse tema? O Artigo 19 é uma organização que trabalha especificamente com o tema de liberdade de expressão e principalmente sob a ótica desse direito internacional. E os organismos internacionais, eles são bem enfáticos, né, nessa proteção, que o Estado deve proteger esse direito, mas que sim, esse direito ele pode sofrer algumas restrições legítimas. Na verdade, para proteger outros direitos, quando tem um conflito de direitos, pode haver esse balanceamento, deve haver esse balanceamento, mas é muito importante a gente partir do pressuposto, que é um pressuposto também enfatizado pela ONU, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que as restrições devem ser a exceção. A regra deve ser o direito à manifestação, justamente porque a liberdade de expressão, o direito à manifestação, à reunião, são instrumentos muito importantes, essenciais para a consolidação de um Estado democrático. Então, sim, essas restrições elas podem acontecer, mas elas devem ser a exceção. Então, por exemplo, tem uma decisão da Corte Espanhola que diz que não é legítimo, não é uma restrição legítima dispersar uma manifestação por conta de uma obstrução de via pública, por conta de trânsito, né? A manifestação ela tem o condão, ela precisa perturbar a ordem pública de alguma maneira para que possa alcançar essa finalidade. Nesse segundo, eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse tópico, que é um dos argumentos justamente apresentados, no sentido que a manifestação pública em vias públicas, ela teria de ter o condão de justamente chamar a atenção para as reivindicações que são apresentadas. Seria essa a ótica que é debatida nessa possibilidade até mesmo de se criar um impedimento de via pública. Seria mais ou menos nesse sentido? Não, exatamente. É essa linha e é essa visão dos organismos internacionais e também de grande parte das organizações da sociedade civil que atuam no tema, que essas restrições elas devem ser muito bem justificadas pelo Estado, porque senão a gente tem um cenário de abuso, de facilmente, na verdade, um Estado que propicia abusos, porque quando a gente pensa em manifestação, a gente pensa que, na verdade, são assuntos de interesse social, de interesse público que estão sendo clamados e discutidos pela população. E justamente pela natureza desse assunto, a margem de restrição
dos estados deve ser muito estreita, né? Então, deve-se pensar por que está restringindo uma manifestação. Até porque muitas vezes o Estado é justamente quem está sendo solicitado em relação a muitas dessas manifestações que acontecem. Do ponto de vista do direito internacional, nós podemos dizer que nós atingimos um estado de equilíbrio em relação a esse século XXI, em relação ao que já acontecia em anos anteriores, quando a repressão parece que praticamente era a regra? Bom, basicamente nós temos que partir de um princípio em termos de análise sistêmica do processo de manifestação, que há duas categorias de locais onde essas manifestações ocorrem. De certa maneira, há um primeiro espaço onde a gente está falando de manifestação em espaços que são democracias de baixa, média ou alta qualidade, e a manifestação vai ser muito mais fácil de ser realizada nesses espaços. Quanto melhor for o aparato democrático, melhor é o exercício do direito de livre manifestação. E, de outro lado, em termos de relações internacionais, nós temos aqueles atores internacionais nos quais os estados não são democráticos. E aí a manifestação parte de um novo ponto de vista, que é um ponto de vista não só de contestação de um direito específico da agenda, como do próprio exercício da manifestação como prática política, tendo em vista os efeitos de uma possível repressão. E nesse aspecto, eu acredito que esse início do século XX marcou uma tentativa de expansão de uma onda democratizante ao redor do mundo a partir das manifestações. Nós temos manifestações em países como o Brasil, que é uma democracia de baixa para média qualidade, e tivemos de outro lado também a existência de manifestações no mundo árabe, que é largamente caracterizado pela inexistência de democracia. O ponto fundamental é saber até que ponto as instituições, em alguma medida, estão prontas para responder a essas manifestações populares e, de outro lado, se nós temos a necessidade de alteração das instituições. No caso específico de países que são democráticos, em alguma medida, as manifestações clamam por uma transformação do aparato policial, das regras eleitorais, dos modelos de direito interno, por aí vai. De outro lado, quando a gente está falando de países que não são democracias, a manifestação age por si como um desafio à autoridade, dizendo que o primeiro dos princípios é aquele de manifestar a própria opinião. Tem funcionado isso na dinâmica dessas manifestações que acontecem diuturnamente ao longo do mundo todo, do ponto de vista até organizacional. Alguns países, inclusive, eles estabelecem até um diálogo prévio entre as forças estatais e os manifestantes. Então, há meio que um acordo, às vezes até não necessariamente, muitas vezes chamado de um acordo de cavalheiros, para que haja determinado espaço que seria destinado àquelas manifestações. Como é que tem sido essa dinâmica? Isso tem funcionado? Isso, na verdade, atinge de alguma maneira o direito de livre manifestação? Como é que tem sido isso, até pelo acompanhamento da organização Artigo 19? Na verdade, né, os organismos internacionais, enfim, os atores que discutem esse tema, enfatizam muito que não deve haver, por exemplo, a autorização de um protesto, a autorização prévia a um protesto. Mas o que muitas vezes alguns países, né, requerem é que você avise por onde o ato vai passar, quais vão ser as vias, enfim, quantas pessoas estão estimadas a participarem. O que é uma diferença que ela parece sutil, mas ela é bastante significativa entre obter uma autorização por parte do ente estatal e ter um aviso de que a manifestação vai passar por aquele local. Não, com certeza, porque quando você pede, né, quando o movimento, enfim, pede autorização para o Estado fica num papel de autorizar ou não. E agora, quando você tem essa figura da notificação, é apenas um informativo para que aquele Estado, enfim, as forças de segurança possam se organizar de modo a proteger a livre manifestação e o livre fluxo das pessoas naquele lugar. Doutor, queria fazer uma observação a respeito dessa questão? Bom, basicamente, esse é um dos marcadores fundamentais que vai estabelecer essa relação entre o cidadão como o dono do poder político e o Estado como o dono do poder político. Se você precisa solicitar o exercício de algum direito, a gente já tem um problema de saída na construção do prédio institucional, né? De outro lado, se isso é meramente uma formalidade comunicacional ou, no caso mais ideal possível, você poder fazer a manifestação no momento que você bem entender, da forma que você bem entender, nós temos que esse prédio está consolidado em termos da construção dos direitos. O desafio hoje, que eu acredito que a gente tem que ponderar, falando em específico de atores internacionais, onde a gente tenha a construção de sistemas mais ou menos democráticos, é que há, em alguma medida,
essas manifestações, em alguma medida, têm características diferentes. Né? Uma característica diferente que marca um grande número delas, por exemplo, é a não vinculação a estruturas político-partidárias, de um lado. De outro, nós temos o segundo elemento bastante importante, é a utilização dos mecanismos de comunicação de alta velocidade, como a internet. No caso da Primavera Árabe, por exemplo, o fenômeno se espalha via rede de SMS e outros comunicadores instantâneos. Né? E num terceiro elemento, que também pode ser ponderado e que faz vinculação com o primeiro, em muitos casos, não há uma pauta muito específica. Né? Se nós pegarmos alguns movimentos de manifestação, sobretudo na América Latina, a pauta é bem difusa. E essa difusão traz um outro elemento que eu acho que é importante nós ponderarmos, que é qual é a causa da manifestação. Né? Quais são os elementos que fazem efetivamente com que os indivíduos tenham que, de certa maneira, pararem as suas vidas e reclamarem algum tipo de direito. E aí a gente tem uma dificuldade das instituições, tanto em estados democráticos quanto e sobretudo em estados não democráticos, de atenderem às demandas mais prementes dos indivíduos, como grupo ou indivíduos. Eu já vou chamar o intervalo para que possamos ir para o segundo bloco do nosso programa de hoje, mas já vou adiantando uma questão que eu gostaria de perguntar já logo no início do segundo bloco do Direitos e Fronteiras desta semana. Falamos até aqui, portanto, de manifestações e o papel essa situação especificamente com relação ao Estado, como podendo ou não autorizar. Agora, temos aquelas situações em que há manifestações sobre determinadas questões, sobre as quais há uma divisão, às vezes, da própria sociedade, causando aí uma tensão, às vezes, um pouco maior entre quem concorda e quem não concorda com aquela manifestação. Às vezes, podemos ter alguns problemas. Vamos saber como lidar com esse tipo de situação, como está se lidando atualmente nessa movimentação internacional a respeito desse tema da semana sobre o direito de manifestação, logo depois do intervalo, quando voltarmos com o nosso Direitos em Fronteiras. Vem aí a 20ª Jornada Internacional de Direito, nos dias 12 e 13 de junho, em Gramado, Rio Grande do Sul. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais e oferece vagas limitadas. Informações e inscrições pelo site. O repórter Justiça mostra como as mulheres têm se precavido do câncer de útero e de mama. Para os homens, o fantasma do câncer de próstata continua a assombrar. Mas tanto homens quanto mulheres precisam cada vez mais se cuidar em relação à radiação do sol, que pode causar o câncer de pele. Não perca, é no Repórter Justiça. Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros, mas nem sempre foi assim. Em 1965, a Justiça Eleitoral continua a ser constituída por 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Tribunal Federal de Recursos, um desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 2 cidadãos com notável saber jurídico nomeados pelo Presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral elege para presidente um dos 2 ministros do STF. O outro fica com a vice-presidência. A função de procurador-geral é exercida pelo Procurador-Geral da República. A novidade é a criação da função de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. A Corte elege um dos membros efetivos para essa função, que tem as atribuições determinadas pelo Tribunal. O Direitos Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa sobre protestos populares no mundo, uma questão que influencia diretamente, está diretamente ligada ao próprio direito de manifestação, como nós vimos inclusive no nosso primeiro bloco de hoje. Eu gostaria de perguntar agora, como já adiantei no final do bloco anterior, com relação àquelas situações em que há temas que polarizam algumas das sociedades, que se vê em frente a grandes dilemas, grandes manifestações, portanto, que acabam acontecendo, usando bem a expressão que o professor utilizou, podendo acontecer em países de
democracia de média, baixa ou alta qualidade, que há diferentes reações, inclusive do ponto de vista das reações do Estado. Como a organização, por exemplo, o artigo 19, ela acompanha estas manifestações quando há essa polarização. Eu vou citar um exemplo que gerou muita atenção. Na França, para citar somente um caso, é um tipo de manifestação, inclusive, que aconteceu em diversos países, em que se discutia, por exemplo, a questão da união homoafetiva. Eu lembro que houve passeatas, na verdade, tanto pró quanto contra, não foi só lá, também nos Estados Unidos, também aconteceram grandes manifestações nesse sentido. Aí nós temos opiniões diametralmente opostas e também mais um terceiro elemento, que é o próprio Estado, que acaba fazendo parte dessa equação. Como é que tem sido o acompanhamento desse tipo de questão? A artigo 19, ela entende que, na verdade, todos os grupos devem ter direito a vozes e à manifestação, tanto os que defendem uma pauta quanto aqueles que são opositores àquela pauta. Então, primeiro tem uma questão prática, de garantir que todos esses grupos tenham espaços. Então, se porventura decidem manifestar no mesmo dia, que não se manifestem no mesmo local, que não se encontrem para não acabar acontecendo nenhum tipo de confronto. Mas acredito que talvez assim, o fenômeno mais latente na nossa sociedade nos dias de hoje se refere não à expectativa de como esses grupos opositores vão lidar um com o outro, mas, na verdade, como o Estado vai lidar com eles. A gente tem, na verdade, um panorama em que, quando a pauta não é interessante, contesta o Estado, na verdade, a gente tem um Estado que ele é o principal causador dos problemas em manifestação, da violência, dos conflitos, dos confrontos. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar qual é o papel do Estado nessa garantia da liberdade de expressão. O Estado, principalmente a polícia, ela deve estar presente nas manifestações de forma a garantir o bom fluxo, que a manifestação tenha um começo, meio e fim, consiga atingir suas demandas, enfim, consiga potencializar o debate. Mas o que a gente vê, e não só no Brasil, a gente vê, e aí eu acho que é uma questão interessante, a gente vê essa falta de preparo do Estado não só em democracias em consolidação ou já maduras, mas também em regimes ditatoriais, que é o Estado respondendo de forma muito violenta a essas manifestações. E geralmente quando são pautas que não, que contestam as suas ações, essas políticas públicas e tudo mais. Dr. Cleomar. Bom, basicamente o que nós temos aí, concordando com aquilo que a Camila disse, qual seria o papel ideal do Estado? O papel ideal do Estado, falando de um Estado democrático, seria permitir que cada um dos grupos pudesse se manifestar e o Estado estaria ali como um árbitro para evitar qualquer tipo de violência e punir quem cometesse algum tipo de transgressão dentro de uma ordem pré-acordada socialmente, dentro de um grande contrato social. A dificuldade que nós temos hoje, em algum sentido, é refletida pelo fato de que há um universo de paixões e interesses políticos que pode obstaculizar o desenvolvimento desse direito, né? E quando nós falamos, por exemplo, do direito à manifestação, eu me recordo que nas últimas semanas, em uma cidade americana, houve um grande foco de tensões de cunho étnico-racial, cujo bordão do grupo era dizer que a vida daquele grupo também importava. Então, aí você já tem um elemento que é uma pauta que vai desagradar o Estado, porque está jogando, de certa maneira, na cara do tomador de decisão que ele não se importa com determinado grupo de indivíduos, né? E isso já faz com que a resposta seja violenta, com que toda a tensão aí envolvendo o processo seja muito agressiva. Então, de certa maneira, isso busca traz a necessidade de uma outra reflexão, e eu vou aproveitar mais um pedacinho da fala da Camila, se ela me permite, que é no sentido de dizer o quê? O Estado, à medida que ele é uma instituição que, teoricamente, busca o bem-estar daqueles que assinaram o contrato social, por assim dizer, ele tem que se modernizar e construir uma série de instrumentos, inclusive do ponto de vista de sensibilidade, para entender que esse direito existe. E para entender, mais do que tudo, que quando as pessoas falam, isso é bom. Né? Isso é bom porque mostra para o próprio Estado uma dificuldade enorme de entender as demandas sociais daquelas pessoas e o acolhimento dessas demandas pode, em uma ordem ideal, dar a essa estrutura governativa a possibilidade de se aprimorar. Né? Infelizmente, hoje, e isso acontece em grande parte
do planeta, quando você está falando de manifestação, nós ainda caminhamos, de certa maneira, longe de um processo no qual os indivíduos sintam-se seguros para livremente exercer sua voz. Né? Ou você tem medo, por exemplo, de em um país dado aqui na América Latina, você tem medo de perder o seu emprego, porque o governo vai estar lá filmando quem se manifesta e vai te prender, ou você tem medo da pressão física e da violência sobre você e sua família, né? Ou há também um outro elemento que vai diretamente à pergunta, que é: eu sei que uma pauta que não agrada às autoridades vai ter uma abordagem, uma orientação da autoridade policial que é diferente de uma pauta que agrade as autoridades. Então, a dificuldade está na consolidação de um prédio institucional que permita que o Estado não seja guiado por paixões de nenhum gênero na hora de analisar a sua abordagem de segurança, que não é de violência, sobre a manifestação como um todo. As redes sociais, elas têm se revelado, como toda a internet, de uma maneira geral, a quem acuse de ser um demônio, a quem acuse de ser um instrumento, quem a defenda como sendo um instrumento fantástico. Ela tem revelado esses diversos aspectos. As redes sociais, inclusive durante as manifestações, elas têm tido exatamente esse papel. Mas ela também está sujeita, eventualmente, a discursos de ódio, a discursos, inclusive, provocativos, que podem ter um efeito contrário. Como é que tem sido, na experiência do acompanhamento dessas manifestações, os resultados referentes à utilização das redes sociais? A sociedade civil, ela tem aprendido a diferenciar essas situações quando elas acontecem durante esses momentos que muitas vezes são tensos? Bom, a gente acredita que, primeiro, que a internet ela é uma ferramenta que potencializa a discussão, a luta por mais direitos de uma forma nunca vista antes. Então, a gente não pode, de jeito algum, demonizar essa ferramenta, porque é por si só somente um instrumento. Agora, os discursos de ódio, que de fato sejam discursos de ódio, né, que não seja somente uma crítica da oposição, enfim, uma crítica talvez de alguma minoria, enfim, mas que incite o ódio, que incite a violência, deve ser apurada, deve ser investigada, e aquele que o proferiu deve ter algum tipo de responsabilização. Agora, é um desafio que a internet nos coloca, porque com certeza quando a gente tem um ambiente que mais pessoas têm vozes, mais serão os desafios, mais tipos de manifestações que a gente não via antes na grande mídia, na mídia tradicional vão aparecer, mas eu acredito que a gente deve mudar essa ótica, né? E ver a internet como um grande instrumento que potencializa essa luta por mais direitos. Do ponto de vista da ciência política também, eu gostaria de pegar esse viés também, e do direito, é uma questão bastante interessante. Nós temos um processo em que, da mobilização até o final de uma manifestação, nós passamos exatamente por esse instrumento que, como ela bem disse, como a doutora Camila bem disse, ele não pode se dizer que ele é bom ou mau, ele é um instrumento e efetivamente tem tido um impacto muito grande nesse processo. Como é que a ciência política analisa isso? Bom, basicamente o que nós temos de um ponto de vista de análise politológica do processo é que a manifestar é algo bom, né? Se você parte do princípio que a democracia é um sistema político melhor do que sistemas autocráticos, manifestação é boa. Né? É boa porque consolida democracias e é boa porque transforma autocracias em democracias. Né? De outro lado, há um desafio muito claro que é: quanto mais democracia nós temos, isso quer dizer, quanto mais indivíduos podem se manifestar, maior choque de opiniões nós temos. Né? Como a Camila muito bem disse, porque os indivíduos vão passar a concorrer por pautas. Né? Aquilo que antes parecia homogêneo se torna heterogêneo, aquilo que antes parecia consensual se torna foco de dissenso. E esse esforço para entender por que algo que é consensual se torna dissenso é um elemento fundamental para o conhecimento, para o estabelecimento do prédio democrático. Né? Nós temos de maneira fundamentalmente importante nesse momento que a internet tem dado voz a todos aqueles que antes não tinham voz. Então, de repente, quando nós conversamos, nós nos surpreendemos com uma pauta que nós não considerávamos pauta. Isso quer dizer, você se surpreende com o fato de alguém que está reclamando, sei lá, por exemplo, com a forma como foi obrigado a sempre amarrar os cadarços do sapato, e você, peraí, isso nunca foi um problema.
né? Mas para aquele indivíduo é um problema e ele vai tentar colocar isso dentro de um jogo democrático. E se essa pauta for empoderada por outras pessoas, a gente vai ter que responder a essa necessidade. Tratando no sentido educacional de dizer, olha, esse discurso é bom, esse discurso é ruim, e tratando-as também do ponto de vista legal, dizendo, esse discurso é permitido e esse discurso implica que você tenha que responder a algumas questões, né? E aí, especificamente, nós podemos ver que em alguns países há um número grande de políticos e representantes políticos, por exemplo, que algumas vezes cruzam uma linha e ao cruzarem essa linha eles vão ter que responder pelas consequências desse cruzamento de linha, porque ele está influenciando um todo, ele está influenciando uma população. Mas de outro lado também é um elemento muito importante que é a internet surge como um espaço privilegiado para o surgimento de novas lideranças. Isso quer dizer, o indivíduo constrói uma pauta e consegue, de alguma maneira, interpretar as demandas do seu próprio tempo. E ao colocar isso em foco, ele pode, em alguma medida, ser uma espécie de tradutor dessas demandas para o todo. Bom, eu queria agradecer muito a participação de ambos. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. O Direito Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Eu conversei com Camila Marques, advogada da Organização Internacional Artigo 19, e Creomar Lima, mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Católica de Brasília, sobre protestos no mundo, uma questão relacionada diretamente ao direito de livre manifestação. Você, amigo da TV Justiça, quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão por e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.